Olá, meu nome é Rafael Kobayashi. E eu sou Vilma Leles. Bem-vindos ao podcast CBO. Aqui a gente vai trazer uns temas bem descontraídos, de forma leve e com diversos especialistas. Nós vamos abordar temas relacionados ao conteúdo científico, jurídico e outros como gestão e empreendedorismo. Sigam-nos nos nossos canais, no Spotify, CBO Oftalmologia, no YouTube, Oftalmologia CBO. Deixem seus likes, comentários e ativem as notificações. Obrigado. Bem-vindos ao podcast CBO. Hoje nós vamos falar com a doutora Luísa Hopker. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e hoje a gente vai falar como fazer uma refração em crianças. A ideia desse podcast aqui é a gente ter uma conversa bem informal, uma conversa como se fosse aquela conversa de corredor, de congresso, e que é uma das melhores coisas do congresso, além das aulas, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, Rafael, pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast do CBO. E vamos conversar, vamos falar sobre como prescrever óculos para crianças. É um tema super presente no consultório de todo mundo. Eu sempre comento com os residentes que mesmo quem não for fazer oftalmologia pediátrica vai precisar prescrever óculos em crianças. Sim, com certeza. E eu vou tirar muitas dúvidas minhas também. Eu acho que primeiro queria dividir entre prescrição de paciente que tem estrabismo e não tem estrabismo. Vamos pensar primeiro no paciente que não tem estrabismo, o básico, assim, o começo de tudo. Nasceu. Com quantos anos o paciente precisa passar na primeira consulta? Perfeito, Rafael. Então, assim, a gente tem as diretrizes brasileiras de periodicidade de exame em crianças saudáveis, que foi publicado no ABO até o ano passado, e que diz que a gente deve fazer um exame, se possível, em crianças, em bebês de 6 a 12 meses, né? Uma consulta oftalmológica completa nessa idade, e uma nova consulta oftalmológica, se essa criança for normal, ou seja, não for prematura, não tiver alterações neurológicas, né, não tiver síndrome de Down, novamente aos 3 anos de idade e depois aos 5 anos de idade. Então, isso para as crianças que são assintomáticas. Lembrando que o exame oftalmológico completo sempre precisa medir a acuidade visual apropriada para a idade, fazer um teste de motilidade, né? Então um Culver test, um Hirschberg, fazer, se possível, biomicroscopia, medida da pressão intraocular, refração sob cicloplegia e mapeamento de retina, né? Então, sempre lembrar que a gente precisa estar com essa criança dilatada para fazer fundo de olho também. Então, são duas coisas. Vai fazer a refração com a pupila dilatada, cicloplegiada, e vai examinar o fundo de olho nessas idades, nas crianças normais que não têm estrabismo. Então, cicloplegia sempre, né? Cicloplegia sempre. Como que você faz sua cicloplegia? Midriacil? Se associa a fenilefrina, dependendo da idade? Sim, em geral, a gente também tem diretrizes sobre isso, publicadas recente. Então, em geral, o que a gente faz, a gente usa em crianças até 6 meses de idade, o Midriacil associado à fenilefrina 2,5%. Acima dessa idade, você já tem segurança para, além disso, dilatar também com colírio ciclopentolato. E aí você vai ter uma cicloplegia mais efetiva, né, para poder fazer o exame após 25 a 30 minutos. E por que não pode ciclopentolato antes? Em geral, a gente tem algumas descrições na literatura de que você pode ter efeitos colaterais indesejáveis, então, em geral, a gente espera essa idade para começar a usar o ciclopentolato. Legal. E aí, vamos dizer assim, primeira consulta, 6 meses de idade, a maioria é hipermétrope, né? E a partir de quanto que a gente prescreve? Se a gente encontra uma hipermetropia já com cicloplegia. Então, independente de estar cicloplegiado ou não com ciclopentolato, né, a gente sabe que mesmo o Midriacil já produz algum grau de cicloplegia, a gente tem algumas recomendações em termos de valores, né, de hipermetropia. Então, até 4 graus, nessa idade, né, até 6 meses, a gente tolera até mais do que isso, 5,5, 6 graus de hipermetropia sem precisar prescrever, mas lógico que essa criança, se obteve esse
essa refração você vai precisar repetir o exame num curto espaço de tempo, em geral em torno de 6 meses, para você verificar se permanece uma alta ou moderada hipermetropia ou não, para daí decidir sobre a prescrição. Então, em geral, eu gosto de usar assim um cutoff de 4 mais 4 dioptrias para você pensar se você vai prescrever ou não. E se essa criança for hipermétrope e não tiver estrabismo, você vai dar um desconto aí de 1 grau a 2, então isso varia bastante entre os colegas, mas está correto você descontar entre 1, 1,5 ou 2 do grau todo para poder prescrever parcialmente essa hipermetropia. O astigmatismo a gente geralmente prescreve quando tem mais do que 1,5, então de 1,75 para cima. E aqui um detalhe bem importante, porque isso muda em relação ao que a gente vê a prescrição de adultos, a gente prescreve o astigmatismo todo. Então isso é bem importante de frisar, eu sempre falo brincando com os residentes, não tenham medo de prescrever todo o astigmatismo, mesmo quando a gente encontra -4, porque as crianças aceitam e a visão fica ótima. As crianças que a gente vê que não foi prescrito todo o astigmatismo voltam com 20/40 e não com 20/20. Então, isso faz toda a diferença na qualidade de visão e no desenvolvimento visual da criança. E a miopia, essa é fácil, porque a gente prescreve tudo que a gente encontra. Mas, lógico que em crianças muito pequenas, como bebês, por exemplo, como o mundo deles é para perto, a gente não precisa prescrever se a gente encontrar -1 ou -2. A gente tem uma tolerância maior e a partir do momento em que essas crianças vão ficando mais velhas e precisando do mundo de longe, a gente passa a prescrever, em geral, acima de 1 ou 1,5 o grau todo de miopia encontrado sob ciclopegia. Legal. E uma anisometropia, a partir de quanto que a gente prescreve? Perfeito. Então, a anisometropia, a gente sabe que depende se a anisometropia é da hipermetropia, hipermetrópica, se é por astigmatismo ou por miopia. Então, a gente sempre tem que ter medo da anisometropia por hipermetropia. Então, acima de 1 grau, de uma dioptria esférica, a gente já prescreve. O astigmatismo a gente pode tolerar até 1,5 e a miopia a gente pode tolerar até mais do que isso. Mas, em geral, acaba que vai ser muito melhor em termos de qualidade visual, né? Então, se você tiver mais do que 2 graus de miopia, você já prescrever o grau, né, todo nos 2 olhos. E aí você falou que a gente tem medo da anisometropia hipermetrópica, né? Então, nesses casos, não tem desconto, é sempre passar a anisometropia total. Então, na verdade, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Por exemplo, a gente tem aí uma criança de 3 anos com +4 num olho e +2 no outro. E ela não é estrábica, não tem estrabismo. O que a gente faz se ela não tem estrabismo é descontar o mesmo grau nos 2 olhos. Então, se ela é +4 e +2, eu vou prescrever, por exemplo, +2 e plano, se eu quiser descontar 2 graus, ou +3 e +1, se eu quiser descontar 1. Né? Então, sempre lembrar que o desconto tem que ser igual nos 2 olhos. Mas o fato dela ser anisometrópica, mesmo por hipermetropia, se ela não tem estrabismo, a gente pode seguir o desconto somente igual nos 2 olhos. Perfeito. E aí já aproveito para fazer o gancho, né? Então, o que faz você prescrever total é o estrabismo. O que faz prescrever total é o estrabismo. E um outro detalhe aqui bem legal, assim, que é aquela diquinha de corredor, igual você falou, né? Crianças muito auto-hipermétropes, então a gente está falando de crianças com mais de 6 graus de hipermetropia, que não têm estrabismo, mesmo as que não têm, ao contrário do que corre, assim, digamos aí, o mito, a gente não tende a fazer altos descontos. Então, vou dar mais um exemplo prático. Por exemplo, uma criança que tem +7 num olho e +7,5 no outro, e ela não tem estrabismo. As pessoas, muito frequentemente, tendem a querer descontar 2, 3 graus, né? Ou às vezes tinha uma regra antes de prescrever 2/3, 1/3. E isso não dá certo, porque essas crianças, elas são hipoacomodativas. Então, em geral, a gente tende a descontar menos, meio grau ou 1 grau somente. E pode até chegar no grau todo mesmo ela não sendo estrábica. Então, auto-hipermétrope seria a grande exceção, né, aos estrábicos da gente prescrever o grau cheio. E aí, mais um detalhe importante. Quando a gente tem estrabismo convergente, é que a gente vai prescrever o grau cheio. Quando a gente tem estrabismo divergente, o XT, a gente segue a mesma regra de como essa pessoa, essa criança não fosse estrábica e vai
né, aplicar o desconto de, por exemplo, 1,5. Eu gosto de descontar 1,5 para, por exemplo, para hipermetropia. Ah, legal. E é uma ótima dica, né? Porque às vezes a gente vê uma hipermetropia de 6, a gente até quer descontar um pouco mais para não assustar os pais, né? Porque os pais acabam influenciando um pouco, né, nisso. Eles, como assim? Você vai passar 5 graus pro meu filho, né? Então e você acha importante falar para os pais assim, ó, o paciente não tem estrabismo. E aí ele tem 5 graus, você vai descontar 2, 1,5, né? 3 anos. E você falar para ele assim: olha, o grau total do seu filho é 5, eu estou descontando 2, por isso na receita está indo 3. Porque não é bastante comum, às vezes, no consultório, o paciente vir, a gente faz a cicloplegia, ele está com óculos de 3, a gente mostra que é 5, ou o pai olha, né, no autorrefrator que dele veio 5, ele aumentou. Você acha importante explicar para o pai isso, que tem esse desconto? Ah, eu acho, viu? Eu sou super adepta da verdade acima de tudo. Então, eu acho que hoje a gente está na era da informação. E mesmo, né, independente da classe social, as pessoas têm muito acesso à informação. Então, eu sou adepta de falar: olha, seu filho tem 5 graus de hipermetropia, não se assuste, porque normal na criança, por exemplo, seria até 4 para a idade do seu filho. Então, não é que são 5 graus igual a um adulto ter 5 graus. Eu sempre dou esse exemplo. Então, como normal é ter um pouco de hipermetropia, eu vou prescrever aqui para o seu filho um pouco menos do que ele tem, mas tá tudo certo, tá tudo ótimo, isso vai dar mais qualidade de visão e sempre frisar isso, né, que a prescrição da criança ela não é igual do adulto. Então, 5 graus uma criança é bem diferente de um adulto. Mas eu acho super importante isso que você comentou, eu falo, porque de repente o pai vai no outro colega e aí, se a outra pessoa for a que falou a verdade e você deu aquela, né, colocadinha por baixo do tapete do grau todo com medo de assustar, depois ele vai ficar pensando, puxa, por que o outro médico não me falou? Então, eu acho que se você falar, né, não é isso, mas a gente vai prescrever menos, e se não se acostumar, a gente pode dar um desconto maior, eu acho que você engaja no tratamento muito mais essa família. Não, legal. E agora pensando assim, em termos práticos, né, de óculos, assim, você recomenda algum tipo de material específico de lente? Você recomenda algum tipo de armação, né? Tem essas armações flexíveis. Como que você aborda os pais nesse caso? Perfeito. Eu tenho exemplos de armação na minha gavetinha do consultório. Então, crianças com menos de 2 anos, a gente tende, falando de armação, a querer prescrever essas que são de silicone, sem falar nomes comerciais, né? Mas que são super flexíveis. E deixar as de acetato para as crianças que são acima de 2 anos. Existem no mercado armações de acetato que, em vez de ter uma molinha ali, né, onde você vê a haste, ela tem até um silicone ali, que permite que seja super flexível e a criança dobra ao contrário a haste e não acontece nada. Então, essas são ótimas até a criança ter 6, 7 anos e depois disso uma armação de acetato comum. A gente sempre evita o metal, né? E aí, falando de lentes, em geral, a gente prescreve o policarbonato, que é um excelente material em termos de custo-benefício, de durabilidade, de resistência. Existem várias lentes de alto índice para metropias mais altas, que eu acho que daí vale a pena para o óculos ficar um pouco mais leve. E, assim, existem duas questões que são muito atuais, que eu acho que é legal da gente abordar. Uma é o antirreflexo, né, que talvez não seja tão atual assim, mas que a gente tenta evitar de colocar em crianças abaixo de 5, 6 anos, porque eles não sabem limpar direito o óculos e o antirreflexo tende a descascar, ele tende a riscar mais fácil. E essa nova tecnologia de controle de luz azul, que tem muitos estudos ainda saindo, mas em geral a gente não recomenda em crianças porque não tem evidência de eficácia. Então, acho que isso é bem importante de bater nessa tecla. Não, legal. Eu até estudei um pouco sobre a luz azul recentemente, né? E eu vi um estudo que falava que a incidência de luz azul do sol é 1000 vezes maior do que a gente tem em computador, né? Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com a pressão da indústria, porque a indústria quer vender, né? E falando em lentes, em miopia, né? O que tem de novo para controle de miopia? A gente sabe da atropina, agora tem saído algumas lentes de mercado com defocus periférico. O que você acha? Você acha que é promissor? O que os estudos têm mostrado?
Então, eu acho que a progressão da miopia na infância, né, esse controle que hoje é possível ser feito, é um novo paradigma da medicina. Acho que a gente daqui a uns anos vai olhar para trás e vai dizer, nossa, como que a gente não tinha isso antes? Então, hoje é, digamos, uma obrigação do médico, né, ter esse conhecimento do oftalmologista, porque a gente precisa oferecer para os pais e tratar as crianças que estão em franca progressão. A miopia, ela é uma epidemia mundial, então a gente tem aí um futuro de praticamente 50% da população ser míope, então a gente precisa fazer isso e a única possibilidade de retardar a progressão é na infância, e ela é muito eficaz. Então a atropina, a gente usa muito há muitos anos, com muita segurança. Existe então a dose que é liberada pelo CFM, que é 0,01%. A gente tem na literatura agora muita evidência de que 0,025 e principalmente 0,05% são mais eficazes, com poucos efeitos colaterais, mas acho que essa questão das doses vai depender muito do paciente, da idade. E em relação às lentes com defocus periférico, elas estão aí, são uma novidade. Acho que a gente ainda precisa avaliar questões do uso prático. Os estudos são muito promissores, aparentemente, elas inibem em torno de 50% a 60% da progressão que a criança vem apresentando. Então, a gente tem tanto lentes de pôr no óculos, quanto lentes de contato no mercado brasileiro atual. E a gente precisa oferecer isso, principalmente para as crianças acima de 8 anos, que é o que a gente tem até nas diretrizes que a gente lançou da SBOP junto com a Soblec. Então, eu acho que é fundamental a gente ter esse conhecimento para a gente ver se a criança está progredindo mais do que meio grau por ano e também utilizar a biometria para acompanhar o comprimento axial e a evolução do comprimento axial dessas crianças. A gente oferecer atropina, em geral acima de 5 anos, lentes com defocus periférico em crianças acima de 8 anos. Então, a atropina pode ser usada, lógico, em crianças mais velhas, e é muito utilizada, e eu vejo o futuro como provável uma combinação dos dois tratamentos, atropina mais lentes lentes com defocus periférico, como possibilidades excelentes, mas faltam estudos ainda, estamos aguardando. E falando um pouquinho da atropina, quando você começa, você precisa fazer esse tratamento até quantos anos? E se você interromper no meio, o que pode acontecer? Muito boa essa tua pergunta. Olha, essa é a pergunta da família e é a pergunta que está na cabeça de todo oftalmologista. Quando parar? Eu falo que essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, deve valer muito mais do que isso, essa pergunta. Mas a gente, nos estudos, a gente usa 2 anos. Agora tem novos estudos dizendo para usar 3 anos. O que a gente, na prática, entre especialistas, comenta a gente vai usar até esse olho parar de crescer. O problema é que ele vai parar de crescer com 15, 16, 17 anos. Então, para os pacientes, eu sempre falo assim, que é que nem um casamento. A gente vai entrar não pretendendo sair, sem saber quando vai sair. Então, começa com 7 anos, a gente vai usar a perder de vista, talvez até os 12, 13, 14 anos. E acompanhando com biometria. Quando você viu que estabilizou o grau, parou de crescer, você pode parar e observar o que acontece. Existia na literatura toda uma crença de que existe um efeito rebote. Hoje se acredita que talvez seja o crescimento normal que aquele olho teria, sem nenhum tratamento para progressão. Então, ainda tem muito estudo avaliando essa questão, se existe um rebote quando você para ou se é o olho que readquire aquela taxa de crescimento normal. Então, acho que é uma pergunta que ainda não tem resposta e eu sempre falo que a gente está aprendendo ao caminhar. Tanto usar a atropina quanto usar as lentes com defocus periférico. Da mesma forma que a gente aprendeu ao caminhar as vacina com Covid, para o Covid. Então, eu acho que eu sempre uso esse exemplo até para as famílias. A gente está aprendendo usando, mas não usar hoje até já é considerado negligência. Então, a gente precisa oferecer. E a parte de efeito colateral da atropina é comum, é raro? Nas concentrações mais baixas, né, principalmente 0,01, é raríssimo. Né? Menos de 5% de quem usa tem, e olhos mais escuros, que é o que a gente tem aqui no Brasil, é mais raro ainda. Em concentrações mais altas, como 0,025 e 0,05,
são mais frequentes. O que a gente vê? Dificuldade de acomodação, então isso se traduz em dificuldade de leitura. Algumas crianças até têm dificuldade para enxergar de longe também, se diminuir muito a acomodação, amplitude de acomodação, e a dilatação da pupila, que se traduz em fotofobia. Então, quanto mais alta a concentração, ela é dose dependente, esse efeito colateral. O que, em geral, a gente faz se a gente tem um rápido progressor, que a gente chama, e a gente quer tentar, por exemplo, a 005, que é a mais alta das baixas doses, a gente tenta, avisando a família, se começar com um borramento que a criança está reclamando muito, ou a pupila muito dilatada e fotofobia, a gente vai para a dosagem mais baixa a seguir. Mas existem, mas eles são reversíveis. Parou a atropina, uma semana depois não vai ter mais nada. E a posologia é uma vez por dia? Uma vez antes de dormir. Antes de dormir, tá. Falando um pouco das lentes de defocus periférico, como que elas funcionariam? Como que um defocus periférico na retina iria fazer o olho diminuir a velocidade de crescimento, né? Tem muitos estudos de pesquisa básica mostrando isso há muito tempo, né? Então, isso mostra que você fazendo diferentes borramentos na retina, você vai ter uma redução do alongamento do olho. Então, hoje as tecnologias das lentes atuais têm duas tecnologias diferentes, a DIMS e a HALT, que o que muda é a forma como faz esse defocus, mas elas funcionam igualmente bem, aparentemente, pelos estudos. Legal. E fala um pouquinho pra gente da influência da quantidade de horas que o paciente fica em ambiente externo, que é algo que acho que a gente deve sempre enfatizar, né, para as crianças. Sim, sim, muito bom. Acho que a tua pergunta é excelente, bem pertinente, porque a gente tem os dois lados da moeda. Quanto mais tempo em ambiente externo a criança tem, menor a progressão, os estudos são super robustos, nível 1 de evidência, então isso tem que ser preconizado, não adianta passar atropina e não mandar a criança ficar pelo menos 1h40 por dia em atividades de ambiente de luz externa. E eu sempre falo, né, pra gente que é aqui de Curitiba, não tem problema se estiver nublado, porque já serve. E, por outro lado, a gente tem que reduzir o número de horas nas telas. E isso também tem muita evidência de que o número de horas nas telas, ele aumenta a progressão da miopia. E acaba que a criança que está muito na tela está menos brincando lá fora. Então, uma coisa, se você aumentar o número de horas em atividades em ambiente externo, você vai acabar involuntariamente diminuindo o número de horas na tela. Principalmente as portáteis, né, celular e tablet, que elas que causam maior dano nesse sentido. E alguma coisa de novidade que você acha que vem para os próximos 5, 10 anos aí nessa seara? Eu acho que, assim, as grandes novidades são com o controle da miopia. Acho que a gente vai ver resultados de estudos mais robustos, com populações não asiáticas, que a gente já está vendo alguns protocolos no Reino Unido, crianças caucasianas. A gente tem uma particularidade aqui no Brasil de uma miscigenação muito grande, a gente não sabe como que funciona isso. Então, eu acho que carece de estudos populacionais em relação à progressão de miopia nacionais, e eu acho que a gente vai ver a combinação de tratamentos, né? Então, acho que a gente vai ver o uso das lentes, que é o que a gente tem de tecnologia atual, talvez com a atropina, para a gente poder, manipulando essas duas coisas juntas, conseguir praticamente estabilizar a progressão da miopia e fazer com que uma criança que talvez fosse -6, -8, -10, fique num -1, -2, que é bem diferente, né? Você que atende adulto sabe o quanto isso é diferente, até se você quiser fazer uma correção disso no futuro. Sim, com certeza. Acho que é importante, né, a gente não chegar nesses níveis extremos, pensando em uma possível correção, eventualmente até uma maculopatia miópica, né? Mas achei muito interessante tudo. Muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Achei ótima essa conversa e acho que vai ser muito útil para todo mundo que está escutando a gente, porque são dúvidas do dia a dia. E o intuito é ajudar todos que estão atendendo criança a poderem ter a sua melhor prática, melhor prescrição para fazer diferença na qualidade de vida dos pequenos. Legal. Muito obrigado, viu? Obrigada.